Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 22, no verso 1, eu estava fazendo alusão que eu queria trazer sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vemos o trono de Deus nesse versículo. Nós vemos que há um rio puro de água da vida, e esse rio ele procede do trono de Deus e do Cordeiro. E eu dizia que vai simbolizar a presença do Espírito Santo, porque ele é um símbolo, o rio é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Mas eu acredito aqui muito, né, um rio trazendo vida, um rio de água da vida, um rio literal que se move. E aí nós vamos pegar o salmista, e o salmista fala no capítulo 46, no verso 4, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Então há um rio cujas águas alegram. O salmista diz: a cidade de Deus. E nós estamos aqui na cidade de Deus, que desce do céu. Ela desce de Deus do céu, é a Nova Jerusalém. E eu já havia dito, Ezequiel diz, o nome da cidade é Deus está ali. Então Deus se encontra nesse lugar. Aqui está o trono de Deus, e aqui nós temos a presença do Espírito Santo se movendo e trazendo vida através dessa água da vida que se move na cidade de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus se movendo e trazendo vida por onde ele passa e alegrando a cidade. E nós encontramos nas Sagradas Escrituras várias figuras simbólicas do Espírito Santo. Ele aparece como uma pomba, como óleo, como água. Ele aparece como vento, como fogo, como chuva, como orvalho, como coluna e como rio. Então, é a presença do Espírito Santo. E eu falava no outro áudio sobre o ministério do Espírito Santo através da igreja glorificar Cristo. Ele não está para se glorificar a si mesmo. E eu fazia o comentário: quando a gente vê na igreja que se está chamando a atenção ao Espírito Santo e a glorificar o Espírito Santo, eu penso comigo que, ao meu ver, isso é coisa de homem, não é a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se move, ele vai glorificar Cristo, ele vai chamar a atenção da igreja para Cristo e não para si mesmo. Então, às vezes a gente vê uns certos movimentos na igreja e chamando a atenção ao Espírito Santo, chamando a atenção de uma forma demasiada, embora que a gente saiba do ministério do Espírito Santo. E aí eu vou fazer agora uma citação, só para consolidar isso que eu estou falando. Eu tenho um livro de pneumatologia do curso de teologia da Corbã, da Escola de Educação Teológica Corbã, que é da Assembleia de Deus. E aí vou fazer uma citação aqui da página 122, e fala assim: o Espírito Santo glorificando a Jesus Cristo em nós. O Espírito Santo em seus ensinamentos tem o propósito de glorificar a Jesus Cristo. O Espírito nos ensina sobre Jesus e o faz precioso para nós. O Espírito de Deus não veio para chamar a atenção ou trazer glória a si. O Espírito não busca a adoração a si, mas leva-nos a adorar a Jesus Cristo. Em seu ensino, ele revela as verdades ensinadas anteriormente por Jesus e glorifica a Jesus Cristo como grande professor. Fim da citação. Então ele não veio para chamar atenção ou trazer glória para si. Então o Espírito Santo não está buscando adoração a si, ele não está buscando, ele nos leva a adorar Jesus Cristo. Então eu fiz questão de fazer essa leitura dessa citação desse livro de teologia, do curso de teologia da Corbã,
que vem consolidar o que nós estamos fazendo. O Espírito Santo não está chamando a atenção para si, ele não veio para se glorificar, ele veio para glorificar Jesus. Então, baseado nessa premissa, quando Cristo está sendo glorificado e adorado e exaltado na igreja, o Espírito Santo está cumprindo o seu ministério. Agora, quando está se chamando a atenção ao Espírito Santo e glória ao Espírito Santo, aí a gente tem que ver quem que está agindo, quem é que está operando nesse momento, porque o Espírito Santo vai nos levar a Cristo, ao ensinamento de Cristo, à palavra de Cristo, ao sacrifício de Cristo, à cruz de Cristo e à glória de Cristo. E aí nós vamos ter que voltar para Efésios, que é por Cristo, através de Cristo, é para Cristo e é em Cristo. Então o ministério do Espírito Santo. E ele está aqui trazendo alegria e trazendo vida à cidade de Deus. Nós já havíamos falado sobre a praça, que no meio da praça da árvore da vida. E aí nós vamos entrar no verso 3, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Então, no verso 13, anuncia que ali não mais haverá maldição contra alguém. Ninguém será maldito nesse reino de Deus, são um reino de benditos de meu Pai. E é importante porque se tu for para o livro de Mateus, quando Jesus chama aqueles que vão herdar ao reino, ele diz: vinde, benditos de meu Pai. Então aqui não tem maldição contra ninguém. Tu pega o julgamento das nações em Mateus 25, e Jesus diz assim, no verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui todos são benditos, não tem mais maldição contra ninguém, ninguém aqui é maldito. Nós não vamos mais ter esse problema. Se tu pegar lá, se não me falha a memória, de Deuteronômio 28, fala sobre bênção e maldição. A bênção é se tu cumpre, se tu faz, e a maldição se tu não cumpre, se tu não ouve a palavra de Deus, se tu não guarda. É muita maldição, é maldito por tudo que é lado. Não, aqui não. Aqui nós estamos no reino eterno e não tem mais maldição contra ninguém. Ninguém mais vai ser maldito, aqui são todos benditos, não vai mais haver maldição nenhuma. E aí a gente tem as não tem mais morte, não tem mais pecado, não tem mais erro. Tu não vai mais precisar estar lutando contra a tua carne dia e noite. Não vai mais ter desejos impuros, pensamentos impuros, não vai ter essa tendência nossa carnal à desobediência e à rebeldia, vai deixar de existir. Então nós vamos estar completamente mudados por Cristo, totalmente diferentes pelo poder do nosso Deus. Vai haver diferença, e isso é importante de que nós venhamos a nos aperceber. Vai haver essa diferença na nossa vida. Nós não vamos mais ter essa luta terrível. Então João faz questão de lembrar: não tem mais maldição, não tem mais problema com nada, não tem mais problema com pecado, não tem mais problema com desobediência. E eu gosto sempre de lembrar o que aconteceu com os anjos. Eles se tornaram anjos eleitos, conforme 1 Timóteo 5, se não me falha a memória, vou até puxar aqui, 1 Timóteo 5, 21, que fala dos anjos eleitos. Eles receberam uma capacidade de obediência total, eles não pecam mais, eles não erram mais, eles não deixam mais a sua habitação, eles não são enganados mais, eles não vão se rebelar nunca mais. Desde que aconteceu a queda, Satanás foi uma prova
final, os anjos nunca mais se rebelaram. E eles foram perfeitos em obediência a Cristo. Então, nós vamos ser, disse o Senhor Jesus, nós vamos ser como os anjos no céu. Então, perfeitos em obediência, não vai haver rebeldia, não vai haver desobediência, vai haver uma total entrega ao Cordeiro de Deus. E aí nós vamos ser benditos do Pai. Então nós vamos ser todos abençoados, somos cheios de bênçãos espirituais hoje. Hoje nós já estamos carregados de bênção espiritual em Cristo Jesus, conforme Efésios 1:13. E aí agora nós vamos ser benditos por toda a eternidade. Tu imagina o que nós vivemos nessa terra de luta, de dificuldade, muitas vezes caindo pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, seguindo, mas em Cristo nós somos abençoados, somos benditos em Cristo. E agora nós vamos ser benditos para toda a eternidade. É uma coisa gloriosa demais. Tu sabia assim, ó, acabou a luta, acabou a peleja, agora não tem mais, agora é perfeito para sempre, não tem que passar sufocado pela carne, pelo mundo, por Satanás, fazendo os desejos da carne e dos pensamentos. Muitas vezes a gente vive essa vida. É uma luta. Eu vi um estudo sobre essa parte nossa carnal que nós temos. Muitas vezes a gente entra para um legalismo, tenta a vencer pela força da carne e a gente se arrebenta. Ou muitas vezes a gente cai por uma libertinagem e começa a fazer as coisas erradas e já se acostuma. E agora aqui nós vamos estar tranquilos para o resto da eternidade. Pelo resto da eternidade. Quando a eternidade termina? Nunca. Jamais. Então aqui João começa, nunca. A eternidade não vai acabar nunca e nós vamos ser benditos para sempre. E aqui nós vamos seguir dizendo que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui temos outra coisa importante, por quê? Quando João, no livro de Apocalipse, ele é levado em espírito ao céu, ele vai ver no capítulo 4, ele diz assim, foi arrebatado em espírito, logo fui arrebatado em espírito, Apocalipse 4:2, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Bom, ele é arrebatado ao céu, e aí ele vê o trono de Deus. O salmista, no Salmo 11, ele também faz alusão que o trono de Deus está no céu. Deus está no seu santo templo, o trono de Deus está no céu. Pega o Salmo 11, o verso 4 diz, o Senhor está no seu santo templo, o trono de Deus está nos céus. Agora aqui já mudou, o céu desceu à terra, desce essa cidade de Deus, e o trono de Deus está nela. Então o céu desceu à terra, e aqui nós vamos ver, se o trono de Deus desceu, tu vai ver os querubins, vão estar na volta, os 4 querubins, aqueles seres viventes que ficam diante de Deus, e que são os guardiões da glória e da santidade de Deus. Tu vai ver toda a glória do trono, que João viu no céu, nós vamos ver, e aí diz aqui, nós vamos ver, nós vamos servir, primeiro diz que nós vamos servir, depois que nós vamos ver o seu rosto. E os seus servos o servirão, nós vamos estar servindo ao Senhor. Mas o trono de Deus está conosco. E aí é cumprimento do que está falando. E em Apocalipse ele diz, ó, Deus vai estar no meio, Deus está com os homens. Apocalipse 21:3, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e ele mesmo estará com eles e será o seu Deus. Então, tudo o que Deus fez, o propósito eterno de Deus em Cristo era chegar a esse momento. Deus habitando com os homens. O trono de Deus poder estar tranquilamente com os homens. Então era um propósito eterno feito em Cristo. Planejado antes da fundação do mundo. Quando Deus cria Adão e Eva no paraíso, Deus vem e ele passeia. E ele tem comunhão com Adão e com Eva, até a queda, quando ele se esconde de Deus. Mas existia um propósito eterno
de chegar esse momento em que Deus vai habitar junto com os homens na maior tranquilidade, como Deus habita entre os querubins. Ele habita em santidade perfeita entre os querubins, que são os guardiões da santidade de Deus, e agora Deus vai habitar com os homens, e tudo que Deus fez foi com esse propósito. Tudo, desde a criação, desde o plano eterno de redenção do homem através de Cristo, era para chegar esse momento em que Deus poderia habitar e colocar o seu trono entre os homens. Deus está no meio deles. Deus está com os homens. E quando Deus cria o ser humano e cria o homem, Deus criou com um propósito. Deus queria habitar com os homens. E aí Deus se faz carne, e ele é homem, e ele se faz semelhante ao homem. Ele toma a forma de um homem, e aí ele vai ser 100% Deus e 100% homem. E agora ele habita com os homens, no meio dos homens, e os homens vão o servir. E aí no 4 diz, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele diz que nunca ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus jamais. O Evangelho de João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, nunca ninguém viu o rosto de Deus. E agora diz que nós veremos o seu rosto. Quando Paulo, me parece que Paulo escreve também para Timóteo, ele fala sobre essa situação de que ninguém viu o rosto de Deus, aquele que ninguém viu e que habita. Vamos pegar aqui Timóteo 6, 1 Timóteo 6,16, no final diz, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Aquele que habita ele só. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, nós vamos ver o rosto de Deus agora. Quem sabe vejamos através de Cristo, mas nós vamos ver. Cristo é a imagem, é a expressa imagem do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver o seu rosto. Agora, é um mistério, porque ninguém viu o rosto de Deus, jamais, nenhum homem viu, João diz, e nós vamos ver o rosto de Deus. Agora, como? É um mistério, Deus é Espírito, e quem sabe nós possamos ver o nosso Deus através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aí nós vamos para João 14, e aí Filipe vai dizer para Jesus, mostra-nos o Pai, que é o que nos basta, só nos mostra, dá uma vislumbrada do Pai para nós. Tu pega João 14, 8, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus, no 9 diz assim, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizeis... como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai, porque ele é a imagem expressa do Pai. E aí nós vamos para Hebreus, no primeiro capítulo de Hebreus, o autor dos Hebreus diz que Cristo é a imagem. Vamos pegar aqui, é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1, 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Cristo é a expressa imagem de Deus Pai, ele é a expressão de Deus. E aí ele diz para Filipe, olha, tu está me vendo há tanto tempo, quem me vê a mim, está vendo o Pai. Então, nós vamos ver o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e de uma forma que nós não compreendemos, através de Cristo nós vamos ter capacidade de ver o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe hoje, na nossa forma humana, sem ter o corpo glorificado, nós não temos condição de ver
a Deus. Moisés queria ver a glória de Deus e Deus disse, olha, eu vou passar e tu vai me ver depois que eu passar por trás, assim, tu vai ter um vislumbre. E tu vai ver assim, de um jeito, mas tu não vai me ver a minha glória toda, tu não vai conseguir ver, porque tu não vai resistir. E Moisés, depois que viu ele, o rosto dele começa a brilhar. Então, e eu não sei de que forma, mas a Bíblia diz que nós vamos ver o seu rosto. E aí no capítulo 1 de Colossenses, no verso 15, diz sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então o nosso amado Senhor Jesus Cristo é a imagem, ele é a imagem do nosso Deus que é invisível, que é Espírito. Então voltamos aqui, é um mistério, mas se a Bíblia diz que nós vamos ver o seu rosto, nós vamos ver o seu rosto. Como? Aí a gente não tem essa revelação, mas diz a palavra de Deus, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Bom, isso também é um cumprimento de Apocalipse, porque lá no início do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 12, diz assim, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, nós vamos ter o nome do nosso Deus, e aqui diz, nas testas estará o seu nome. Se tu lembrar também, aqueles judeus que foram marcados, eles foram marcados no início lá do Apocalipse, os 144 mil, eles também tinham o selo de Deus. Perdão. Eles também estavam marcados por Deus. E eles foram todos selados com Deus. E agora nós vamos ser o nome do nosso Deus. Como aqueles 144 mil foram selados nas testas, nós não sabemos, mas tinha um selo. Eles tinham uma marca na testa deles, diz a Bíblia, se tu pegar o capítulo 7, no verso 3, e eles estavam marcados. E agora nós vamos levar o nome do nosso Deus. Quem sabe pode ser uma marca na nossa própria pele, ou pode ser até de alguma forma uma vestimenta que nós vamos levar. Porque se tu lembrar ou tu não sabe, na vestimenta do sumo sacerdote, ele tinha, me parece, ele tinha uma lâmina escrita, não sei se era santidade ao Senhor, mas ele tinha um nome na sua testa que ele levava. Na testa do sumo sacerdote, eu vou pegar aqui o que dizia, para que nós possamos ver. Vamos olhar em Êxodo, no capítulo 28, e aqui tem algo importante, quem sabe vai nos trazer um ensinamento. Diz assim, a partir do 36, também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atá-las-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então, o sumo sacerdote Arão, ele tinha na sua testa um selo, uma gravura de selo, era uma lâmina de ouro puro, e tinha como gravura de selo dizendo santidade ao Senhor, ele levava isso sobre a sua testa. E aqui é importante, diz assim, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então, de alguma forma, seja marcado na nossa
própria carne, ou seja, com algo que esteja sobre a nossa cabeça, sobre a vestimenta que Deus vai nos dar, sobre a nossa testa vai ter o nome do nosso Deus. E o Senhor diz que vai estar o nome da cidade do nosso Deus e o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e nós vamos servir ao Senhor por toda a eternidade. Agora, isso é também algo importante. Estarão na sua testa. Nós vamos servir a Deus por toda a eternidade. Muitas vezes a gente acha que, poxa, eternidade, quando passar 1000 anos, o que nós vamos fazer? E se passar 10.000 anos, o que nós vamos estar fazendo? Olha, eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso, não vai ser entediante. Nós vamos, poxa, passou 1000 anos aqui e não tem nada para fazer. Não, vai ter. Assim como nós temos a nossa vida aqui e sempre tem coisa para fazer e a gente não descansa não, nós vamos servir de alguma forma que nós não entendemos, mas nós vamos estar a serviço do nosso Deus. O que nós vamos estar fazendo, a Bíblia não diz. Vai haver um universo inteiro, mas que nós vamos estar a serviço do nosso Deus, nós vamos estar a serviço do nosso Deus. E aqui não quer dizer, eu vou puxar algo que o pastor Steven Davis ele colocou, porque muitas vezes pode dar a entender isso aí. E não é que vai haver um ciclo. Poderia ser entender assim, tá, chegou até o final aqui, estamos salvos, aí começa tudo do início de novo, a nova criação, aí de novo as coisas acontecendo, o pecado, vai, não. E aí tudo de novo, redenção, todas as coisas como se fosse um ciclo, aí termina, inicia uma coisa como se fosse um sonho, que volta a acontecer e a pessoa volta e volta e volta, a mesma coisa. Não, por que não pode ser desse jeito, que vai ser um ciclo como algum pode pensar? E o pastor Tim Davis, ele coloca isso aí porque ele já viu que alguém pensou isso. Não pode ser, por quê? Porque não vai mais haver morte, não vai ter mais pecado, não tem mais maldição, não tem mais nada, não tem mais enfermidade, não tem mais nada, tudo acabou, não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem nada. Então é pela eternidade toda. Agora nós vamos servir o Senhor de alguma forma que nós vamos nos encaixar a serviço do nosso Rei. Nós vamos estar a seu serviço. Ali não haverá mais noite. E nós já tínhamos visto isso, que não tem noite. Por quê? Porque a luz é o Cordeiro é a lâmpada, e a luz de Deus não necessita de luz, porque nela resplandece a glória de Deus. Então não tem noite ali, jamais, é sempre dia. Mas não quer dizer que fora da cidade do nosso Deus, fora da habitação do nosso Deus, não aconteça as coisas normais. Aqui está falando sobre o trono de Deus, sobre a cidade de Deus, sobre a Nova Jerusalém. Ali vai resplandecer a glória de Deus dia e noite. Não tem noite, é sempre dia. Mas diz que não vai haver mais noite, e ele está falando sobre o trono de Deus e a cidade do nosso Deus. Não necessita de lâmpada, não se precisa do sol. E eu vou voltar a dizer, não é que o sol não exista, não está dizendo assim, e não existe mais sol, como diz, não existe mais mar. Aí está dizendo claramente, não existe mar. Agora está dizendo, não necessita do sol, mas não quer dizer que não haja sol. E aí ele vai dizer que Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então é um reino eterno, é reino para sempre. Vamos reinar. De alguma forma nós vamos reinar com Cristo. Tudo que Deus planejou e que veio ao coração do nosso Deus, e o seu propósito eterno se cumpriu. Agora é reinar com Cristo, reinar com o nosso Deus para todo o tempo. Deus está no nosso meio. E há tranquilidade, não há insegurança, não há medo de se encontrar algum mal. Não existe mais, foi todo banido. Tudo foi banido, a injustiça, o pecado, a maldição, a morte. Então é um reino eterno de santidade e pureza, e nós fazemos parte disso em Cristo Jesus. É para sempre. E aí é eternidade, e a eternidade não acaba nunca. Não vai ter ciclo nenhum, nós vamos seguir para sempre desse jeito. É bênção sobre bênção, é algo
que o raciocínio humano não vai conseguir compreender o que Deus tem preparado para nós. Assim como a gente não tem condição de entender pessoas que vão sofrer a eternidade porque deram as costas, porque não se sujeitaram à justiça de Deus, que é através da fé em Cristo, e tentaram estabelecer a sua própria justiça. Mas todo aquele que veio a Cristo e que colocou a sua fé em Cristo, ele vai receber todas essas heranças, ele é co-herdeiro com Cristo desse reino eterno. E é glorioso. No próximo áudio nós vamos entrar no verso 6, em que o anjo vai dizer que as palavras são fiéis e verdadeiras. Quer dizer, é fiel e verdadeiro. Isso aqui, às vezes, vamos dizer, é um sonho, é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Mas o anjo faz questão, vai dizer, isso aí é fiel, isso aí é verdade, vai ser assim, reinar para sempre. Esse é o reino que não acaba nunca. E que Daniel profetizou, todos os reinos acabaram, o reino babilônico acabou, o reino da Grécia acabou, o da Pérsia e da Média acabaram, o Império Romano ruiu, mas o império do Anticristo foi por terra. Agora esse é aquele que reina para todo sempre. É aquele que o Filho do Homem se chega ao trono do Ancião de Dias, e aí ele vai receber um reino que não vai passar jamais, é um reino eterno. Nós vamos terminar esse áudio fazendo essa citação de Daniel, que é importante o que Daniel fala sobre esse reino que é dado. Vamos pegar em Daniel, no capítulo 7, no verso 13, e aí nós vamos terminar esse áudio com essa passagem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então Daniel aqui diz, olha, eu fiquei assombrado, me perturbou tudo que eu vi, porque chega-se todos os reinos da terra, e Daniel teve visão de cada império mundial, e os impérios iam caindo, ruindo, se terminando, deixando de existir. Mas ele chega ao final que eles não morrem. Esse aí não passa, o reino dele não passa. Ele vai dominar de geração a geração, é um domínio eterno, não passa. O seu reino tal é um tal reino que nunca será destruído, é um reino eterno, e esse é o nosso reino, porque nós, em Cristo, nós herdamos esse reino eterno. Vinde benditos do meu Pai. Esse é o chamado de Cristo para todo aquele que o recebe, para todo aquele que aceita, para todo aquele que vem a Cristo e coloca a sua esperança em Cristo, que coloca a sua vida aos pés de Cristo e confia em Cristo e faz de Cristo seu passaporte para a eternidade. Esse é o bendito. Às vezes eu fico pensando comigo, nós vamos herdar esse reino. É um reino eterno, não acaba nunca. É reinar para sempre, por eternidade, eternidade. Esse reino está preparado para nós. Agora, é complicado porque o evangelho primeiro, ele é intolerante, o evangelho é pesado. Porque nós temos uma notícia para dar para o mundo, está todo mundo condenado. Muita gente tenta passar a mão e dizer, não é, está tranquilo, Jesus quer salvar todo mundo, mas a primeira verdade é que todos estão condenados. E quando tu diz, todo mundo está condenado, é ruim de passar a mensagem faz parte da mensagem, todos estão condenados. Agora, existe uma boa notícia, se tu vem a Cristo. Se tu vem a Cristo, aí tu muda de time, tu sai dos condenados para os salvos, para os redimidos.
E é importante aqui, às vezes aqui nós vamos entrar ainda no outro texto, diz que vão ficar de fora os homicidas, os fornicários, os abomináveis, os mentirosos, vão ficar todos de fora, todos esses vão ficar de fora. Agora, quando tu vai ver os que entram no reino, que vão entrar no reino de Deus, tu não vai ver que entrou. Aqui entrou os que não são mentirosos, aqui chegou no céu os que não são fornicários, os que não são abomináveis, os que não são isso, os que não são... Esses estão entrando no céu? Não. Se nós pegar aqui para finalizar, e eu já estou faz horas finalizando esse áudio, tu pega no capítulo 7 de Apocalipse, no verso 14, quando diz que aqueles que estão entrando no céu da grande tribulação são aqueles que lavaram as vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então essa é a diferença. Aqui só entra quem lava as suas vestes e branqueia no sangue do Cordeiro. E quem não lavar e não branquear suas vestes no sangue do Cordeiro fica de fora. E essa é a diferença total entre o mentiroso e o não mentiroso. Nós não somos mentirosos em Cristo. Em Cristo nós não somos condenados, em Cristo. E é toda a glória para sempre ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é bendita, que é maravilhosa, que é gloriosa. E te louvamos e pedimos que nós possamos, Senhor, fazer obras dignas, não de ser salvos, mas dignos da glória que nos está reservada. Tu já tem tudo para nós através de Cristo, que nós possamos manifestar na nossa vida diária que somos, Senhor, herdeiros desse reino eterno, e que nós possamos resplandecer nesse mundo, Senhor, como astros no meio de uma geração perversa e maligna, através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.